nossa região metropolitana, que discutem, que debatem junto com você o crescimento, o desenvolvimento da Baixada Santista e do Brasil também, tá certo? Lembrando sempre nosso telefone para o seu contato, 3017-9110, você está sempre à vontade no nosso espaço democrático para ligar, entrar em contato com a nossa produção e participar conosco, enviando aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua observação sobre os temas colocados em debate aqui. Lembrando que a nossa reprise é às 8 da noite e às 22 horas o nosso painel regional normalmente no ar também diariamente, com debates e com entrevistas importantes sobre a região metropolitana e sobre o Brasil também. Conosco aqui no nosso painel debates desta segunda-feira, o companheiro Heraldo José dos Santos. Tudo bem, Heraldo? Boa tarde. Boa tarde, Boturão, boa tarde, telespectadores, boa tarde os demais integrantes aqui da mesa e sempre uma honra poder participar do painel Regional Debates. Conosco também o Dr. José Francisco Pacilo, advogado e já com comentarista habitué também no nosso painel Debates. Boa tarde, tudo bem, Pacilo? Boa tarde, Boturão, boa tarde, Heraldo, boa tarde, telespectadores. É uma satisfação estar no painel regional debatendo os assuntos da cidade. Muito bem, lembrando 3017-9110 para você entrar em contato conosco, participar com a gente. Pelas redes sociais você também compartilha conosco, facebook.com/painel regional. Você acompanha em tempo real o que está sendo discutido e debatido aqui no nosso painel Regional Debates através do site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você acessa e clica lá no ícone Painel Regional e confere, não é, em tempo real o que a gente está colocando em destaque, colocando em debate nesta edição. Programa encerrado, você pode acompanhar aquilo que você perdeu, né, através do YouTube. O programa fica disponibilizado no site do YouTube, você acessa lá e confere o painel regional. Na sequência, né, daqui a pouquinho vai estar conosco também Mantovani Calejão, ex-presidente da Câmara de Santos, né, figura que tem aí um longo conhecimento, grande conhecimento da política e você está acostumado a vê-lo aqui conosco nos nossos programas. Eu destaco, como sempre, aqui a edição do nosso parceiro aqui, o Jornal Diário do Litoral, que traz esta manchete aqui, tá certo? Que a gente destaca para você, como fazemos diariamente, tá certo? Aí a manchete do Diário do Litoral: terreno de Mansur leva insegurança à população. Refere-se esta manchete do DL a moradores do Jockey Club de São Vicente, que reclamam de área que abriga há mais de 60 anos antenas transmissoras das emissoras de propriedade do deputado federal e ex-prefeito de Santos, tá certo? Mais uma série de matérias importantes. A gente passa aqui ao nosso Heraldo José, edição do Diário do Litoral, dá para o doutor José Francisco Pacilo também. E não chegou para nós a manchete do Jornal da Orla desse final de semana, que normalmente é trazida aqui pelo companheiro Marcos Santana. Já 2 segundas-feiras que você não vê aqui. Santana tirou aí 15 dias de folga, 15 dias de férias, né? Devidamente liberado pelo Edson Carpentieri, mas logo estará conosco aqui, a partir da semana que vem já estará de volta, e o Jornal da Orla do final de semana também estará aqui para a gente divulgar a manchete, tá certo? Bom, informações importantes, né? Assuntos do dia a dia. Acho que o assunto, a informação, a nota política mais destacada desses últimos 2, 3 dias aí refere-se àquilo que já era esperado por muitos, né? Aqueles que convivem, que acompanham a política santista e a política da região, que foi a desfiliação do ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, hoje diretor de Tecnologia e Meio Ambiente da Sabesp, dos quadros do PMDB. Papa militou no partido por mais de 30 anos, né? E agora está sem partido, tá certo? Na última sexta-feira ele assinou a sua desfiliação. Na verdade, todo mundo já esperava por isso, não, Heraldo? Olha, já era. O ex-prefeito João Paulo Tavares Papa há muito já se afastou do PMDB. Aliás, ele foi prefeito pelo PMDB, mas o PMDB, durante as 2 gestões do Papa, foi definhando, até que praticamente está extinto na nossa cidade em termos de força política. Basta lembrar que no final do ano passado houve a eleição para a renovação da executiva do Diretório Santista e houve lá, foi questionado, né, o grupo do vereador Marcos de Rossi foi questionado pelo grupo do vereador Banha. Quer dizer, a eleição foi anulada e hoje tem lá uma junta provisória, presidida pelo próprio Marcos de Rossi. E o Marcos foi um dos que se manifestou aí, de certa forma, num desabafo, dizendo que o prefeito, o ex-prefeito, já havia saído faz tempo. E hoje deve se abrigar lá ou no PSB
ou no PSDB, onde já bate cartão, lá na Sabesp. Portanto, já era mais do que esperado, foi um discípulo de Oswaldo Justo, e, aliás, Oswaldo Justo, eu recordo muito bem lá no final do governo dele, na inauguração do terminal turístico em Bertioga, que Bertioga ainda pertencia a Santos, e foi exatamente na época em que alguns dos históricos do PMDB saíram para formar o PSDB. E o Justo foi um dos que permaneceu no partido. E ele, na visita do ex-governador lá, Orestes Quercia, disse a plenos pulmões: partido político não é casa de tolerância, onde se entra e sai a hora que se quer. Mas está aí, o prefeito já saiu e, com certeza, está querendo aí ser deputado ou estadual ou federal. Vamos aguardar os acontecimentos. Mas aí, com relação ao Papa, acho que não se aplica muito isso, né, Heraldo? Porque ele ficou 30 e poucos anos dentro do partido, né? Mas o partido precisava de uma liderança. Me aponte uma liderança hoje no PMDB. Para quem foi prefeito, eu acho que poderia ter feito muito mais. E olha, não sou filiado a partido nenhum, mas tenho um respeito muito grande pelo PMDB, que na verdade foi a trincheira daqueles que resistiram e lutaram para que respirássemos hoje o ar de liberdade aqui em todo o país. Diga, José Pacillo, com relação à saída do Papa, ex-prefeito do PMDB, a nota que parece mais significativa da política regional aí nos últimos dias. O Boturão, eu vejo que é uma conveniência, né, de um projeto pessoal, e claro, se coloca uma desculpa de outras trajetórias, etc. Como o Heraldo colocou bem aqui, nós precisávamos de uma liderança. Ele teve a chance e a oportunidade de, inclusive, se projetar através do PMDB, e agora abandona, vira as costas, o que, aliás, no próprio governo dele, ele deu muito pouca atenção. Eu acho que sempre houve uma postura de aproveitamento do partido, né? E isto demonstra a estrutura frágil que os partidos têm, porque ele está vocacionado não pelo seu estatuto, não pelas suas regras ideológicas, não pela sua postura política, mas em função de alguns líderes, né? Há uma burocracia que engessa qualquer partido. Então a liderança fica como um senhor feudal e usa a militância para os seus interesses. E o prefeito, quando abandona o partido neste momento, que eu acho que na eleição municipal ele já havia abandonado, né? Parece que esta conveniência, ela se deu lá há 4 anos ou mais atrás, quando houve a ausência de representação para a Assembleia Legislativa, e o atual prefeito, o Paulo Barbosa, acabou se reelegendo, o Paulo Alexandre. E agora também, quando o PMDB, sem nenhuma discussão democrática, né, dentro do partido, algo fechado, discutido em petit comité, com projetos que não se veem o interesse público, lançou um candidato sem nenhum prestígio, desconhecido, e houve esse arraso na eleição municipal passada, né? Quer dizer, então não é que o ex-prefeito saiu do partido agora. Ele já há bastante tempo não vinha dando atenção ao partido, tanto é que o partido foi inclusive despejado de sua sede, não pagou aluguel e etc. Tal. Ele, como responsável, como líder maior e prefeito municipal, deveria estar atento a tudo isto e preservar o partido para o qual ele teve legenda e por quais militantes ele foi indicado para concorrer à prefeitura municipal. Então, eu vejo que isto é uma saída, de uma certa maneira, para o PMDB ruim, mas de um certo modo benéfica, porque vai se arejar, vai se permitir a possibilidade de uma discussão e de aparecimento de novas e renovadas lideranças. Muito bem, como eu tinha anunciado, tá certo? Já está conosco aqui o nosso Mantovani Calejão, sempre figura de destaque aqui na nossa mesa, na companhia do Heraldo e do Pacillo. E eu já aproveito para passar aqui através do Heraldo e do Pacillo. Olha lá, o Mantovani, também essa edição do Diário do Litoral. Tudo bem, Mantovani? Boa tarde para você também. Tudo na paz. Boa tarde, Boturão. Olá! Heraldo. Boa tarde. E agora tenho que dizer também, olá, Pacillo. Sim, claro. Olá, Pacillo. Sabe por quê? Levaram os dois para pescar. Puseram eles agora na beira do lago, cheio de carpa.
tem peixinho que não acaba mais, estão felizes. O assunto do dia está uma delícia. O Heraldo deve estar aí totalmente inebriado. Não sei por quê. Ah, O senhor está se referindo à saída do... ninguém tem o direito, ninguém, de falar do Papa. Ninguém. Olha, Não, uma grande liderança. O Papa foi um homem sério, foi um homem decente, foi um homem fiel ao partido. Foi fiel mesmo. Foi nada. E tem uma coisa, se hoje o PMDB em Santos Frangalhos. é alguma coisa, dependeu do Papa. Foi o Papa que fez com que o PMDB tivesse essa projeção aqui no litoral e quiçá no estado de São Paulo. O porquê dos olhos do governador, enamorado pelas atitudes e pelos atos do Papa? Por quê? Porque era um grande político, porque era um homem de palavra, era um homem sério, e se ele saiu, ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. O político que não muda, na hora que sente que chegou a hora, ele se perde. E ele estava na hora certa de ir embora, porque senão ele ia ficar remando na beira da praia. a hora dele, né? O Papa, na hora dele, a hora dele, Papa. Ele tem uma representação política, o projeto é pessoal dele. É oportunismo só então, Mantovani? Não é questão por que não vem pra- por que não vem pra vida privada? Heraldo. Não é oportunismo, Heraldo. Claro que é, Mantovani. Não é não. Um cara que levou 30 anos aí carregando o PMDB nas costas. Não. Que é isso, Bolas? Que é O isso? senhor foi do PMDB, o senhor sabe muito bem que não é bem assim. Que é isso, A força de Bolas? um partido se faz dos seus militantes, da sua direção, da Que sua militante executiva. nada, isso é história. Isso aí é poesia. É poesia? É poesia falar em partido político. Então o voto do eleitor também é militância. poesia. Você se elege com o quê? Não é com o voto do eleitor? É com o voto do eleitor. É com o partido Que forte. é a mesma coisa que o partido político. Porque fica esse ferro político, ferro o partido político, se ferra o eleitor também. Ora, Bolas, não, é a mesma caca. Partido político é a mesma caca. Olha, o Papa foi tão excelente Tudo prefeito. igual. É tudo igual. O Porcaria. Ministério Público hoje está ingressando com uma ação porque a saúde, principalmente a porta de entrada do pronto-socorro, não atende. Simplesmente não atende. Agora você vai querer dizer que isso é por conta do novo prefeito que está aí há 9 meses? Quer dizer, esse descalabro na saúde é culpa de quem? Não, a morte também do patriarca da independência do Papa também. Ele não era prefeito. Ele não era prefeito naquela época. A culpa é dele. Zé Bonifácio morreu de gripe. Como é que o senhor explica? O que é isso? O senhor foi um vereador preocupado com as questões. Eu vi muitas vezes. Preocupado com Sim, isso, senhor. coisa nenhuma. Eu presenciei várias vezes o senhor ligando para a Santa Casa para internar as pessoas. Presenciei isso muitas vezes. E o que fez o prefeito? Que manteve no pronto-socorro as pessoas sendo atendidas no chão, nas macas. Ou é coisa recente do prefeito Paulo Alexandre Barbosa? É lógico que é. Pelo amor de Deus. É lógico que é. É lógico que é. Bom, As vistorias do nós posto de temos uma bombeiro. dificuldade muito grande, né? A prefeitura está alegando essa dificuldade toda de licitação para as empresas que vão fazer. Essa coisa do poder público é extremamente lenta, demorada, né? É uma coisa que se arrasta. Você tem que fazer uma obra, obrigado a licitar, Mas tem licitar pelo menor preço. algumas que é rapidinho. Para você fazer asfalto na interessa, é cidade, emergencial. para você fazer ponte, para fazer isso e aquilo outro. De Não obra, tem licitação? pode Nessas aí? tudo. Não tem licitação? Tem licitação, mas é Claro que pronto, tem. tudo carimbada. É tudo carimbada, já está pronta. Como assim, Mantovani? Que esse carimbo eu não conheço. É, mas eu conheço. É? Conheço. Eu conheço. Eu conheço. Bom, muito bem. O prefeito Papa deixou o PMDB. É a nota realmente que marcou aí o final de semana, né? Na cidade, fica aí a perspectiva para onde vai o Papa, porque vai ter aí, claro, toda uma mexida no quadro para as eleições de 2014. Evidentemente que muito pouca gente vai querer bater de frente
com o ex-prefeito de Santos, que tem aí, tem ou não tem, Mantovani, um espólio de votos muito grande para sair candidato? Tem. Eu quero aproveitar a oportunidade que eu estava querendo pedir. Dizer ao Papa que seja feliz, dizer ao Papa que encontre o seu projeto, dele sim, dele, não é de povo, não é coisa nenhuma, é o projeto dele. Ele vá ao encontro desse projeto, realize e seja feliz. Você merece, Papa. Ô, Mantovani, você diz que ele vai ser muito bem votado, mas ele não conseguiu eleger o candidato dele? O que houve, então? Não conseguiu transferir prestígio político? Ele não conversou com o Lula. Não conversou com quem? Com o Lula? Não, o Lula Com não. Lula? O Lula é bom de voto. Não, o Paulo Alexandre se preparou para a eleição também, a gente tem que levar Não a coisa... tinha Então ele apresentou a candidato. Não tinha, porque lá até foi feito um acordo, gente. Poxa. Ninguém derrubaria o Paulo Alexandre, meu Deus do céu. Eu não acredito nesse acordo, Heraldo. Houve sim. Esse acordo foi selado ainda eu não acredito. com Não. Paulo Gomes Barbosa. Não acredito. Eu acho que não dá. Bom, cada um tem sua posição. Eu não acredito. É posição, nós estamos aqui falando da análise da conjuntura política da cidade. Os fatos são claros. Esse candidato que concorreu ao pleito municipal foi tirado do bolsinho, do colete, e não houve discussão. Houve algum interesse em indicar aquele candidato? Por que não houve uma discussão ampla, democrática? Nós tínhamos lideranças e candidatos. E todos são candidatos que ninguém conhecia. E o arraso apareceu nas urnas. Este direcionamento, esta indicação, teve algum interesse sim, porque nenhum político quer perder a eleição. Ele perdeu a eleição, ou indiretamente pela indicação, com algum interesse. Eu gostaria até que o Mantovani me respondesse qual é a militância do candidato defendido pelo prefeito, do seu Aquino, no PMDB. Já que o senhor disse que ele prestigiou tanto o PMDB. Não tinha 2 anos. Olha, eu conheço o Aquino No há uns PMDB? 20 anos. Mas no PMDB? Há uns 20 anos. E olha, tinha uma grande ligação com o Oswaldo Justo, do tempo da firma que ele trabalhava lá na Lamoa. E ele tinha uma ligação muito grande com o Oswaldo. Inclusive, quando o Aquino foi para a Assembleia, junto com o dono da empresa lá, aquela empresa que tem lá o diretor-geral era o Genésio Mazzoni, na Alemoa. O Genésio Mazzoni, eu não lembro, ele era diretor aqui da Assembleia de Deus. E o Aquino já tinha ligação com Oswaldo Justo naquela época. Agora, se o Papa escolheu o Aquino, é porque era o melhor. É porque era o melhor. Na visão dele, Era o melhor. Tu está querendo dizer o quê? Quem seria o candidato do PMDB? Tinha. O vereador Banha, por exemplo? Tinha o vereador Marcos De Rossi. Opa, tinha gente Marcos De Rossi? O Banha ficou na frente do De Rossi nas eleições. Sim, mas... Teve mais votos que o De Rossi. Não, mas é uma questão de poucos votos aí. Mas... Poucos não. Poucos não. Teve mais, acabou. Esse negócio claro. aqui. Mas eram PMDBistas, são PMDBistas. Por que vai buscar O Banha é PMDBista. Por que vão buscar o Marcos não é tão PMDB assim. O Marcos não é tão PMDB assim. Todo respeito ao Marcos De Rossi. Conheço o Marcos De Rossi há muitos anos. Tenho um dado respeito por ele. E ele por mim, sempre nos respeitamos. Mas ele não é tão PMDB assim. Mas é um quadro. Ele em outros partidos. O Banha é PMDB da Gema. É verdade. Aliás, o Banha, ele poderia ter sido aproveitado na convenção que teve quando nós indicamos vice-prefeito. Nós queríamos candidato próprio. Houve a convenção lá no Colégio Treinasse, do saudoso professor do Vale. E ele foi preterido. E naquela época entrou o Papa e soube, de uma certa maneira, dar uma condução. Mas eu entendo que o Banha estaria melhor apetrechado e qualificado para trilhar este caminho, que hoje não teria abandonado o PMDB. E o PMDB estaria de uma outra forma no município. Talvez você tenha razão nesse sentido. Agora, não dá para dizer que o Banha iria para o segundo turno, apoiado pelo prefeito Papa, que iria disputar cabeça a cabeça, que iria ganhar do Paulo Alexandre. Não dá para a gente dizer isso. Não dá para dizer, mas eu acho que a gente pode imaginar que o compromisso forte e rígido que o Banha tem com o PMDB o levaria, né, a permanência no partido. Certamente. E isso seria um exemplo. Por esse aspecto, sim. A eleição de 2012
foi alinhavada em 2008. A história vai contar esses fatos um dia. Você tem alguma prova para dizer isso que você está dizendo? As pessoas, é uma prova testemunhar, as pessoas teriam que... É claro, o repórter. Eu sei das pessoas que sentaram na mesa de um restaurante e selaram esse acordo. Mas Para o Paulo Alexandre se eleger exatamente. prefeito. doutor, independentemente de prova, seja ela qual for, não é possível deixar de concluir... Agora, o homem mente, né? Não é possível deixar de concluir, diante dos fatos que nós vimos, um candidato que foi pinçado, que não pertencia ao partido, não tinha militância no partido, que isso houve interesse. Mas ele circulava bem no cais aí, o que ele andava do cais para cá. Ele andava para lá, para cá, carregando a malinha. Isso A gente está aqui para dizer a verdade seja dita. O Pacílio tem razão nesse ponto, o Heraldo também, viu, Mantovani? O Sérgio Aquino, ele assinou a ficha de filiação ao PMDB para ser candidato. Foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Isso é um desrespeito com o partido, com todo respeito. Se eu fosse PMDBista, eu rasgava minha carteirinha lá na hora. Vamos sair para o primeiro intervalo aqui no Painel Debates, tá certo? Sempre antes, passando uma informação importante para você, da Prefeitura de Santos, já que até o dia 30 segue a campanha de arrecadação de brinquedos. Isso é importante. O Fundo Social de Solidariedade, em alusão ao Dia das Crianças que vem aí, comemorado sempre dia 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas ao órgão, né, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, 388, na Encruzilhada, ali onde fica a gota de leite, né? Sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Os presentes serão distribuídos às crianças assistidas pelas entidades, são beneficentes e cadastradas junto ao Fundo Social. Quem quiser montar um posto de arrecadação, ligue para o 3222-8050. 3222-8050. O intervalo a gente volta em instantes. Muito bom, voltamos ao segundo bloco aqui do nosso painel Regional Debates. Estou aqui conversando com o Heraldo José dos Santos, companheiro, jornalista, não é? O nosso Dr. José Francisco Pacílio e o Mantovani Calejão, também presença importante sempre conosco aqui. O telefone segue aberto para você entrar em contato com a gente, participar, 30 17 91 10. Nesta manhã, Mantovani, teve uma reunião lá na Câmara, né? Foi uma audiência pública, Heraldo? Não, né? Não. Uma Foi conversa, só uma reunião, né? Entre vereadores, né? E presença também de representantes da Dersa, né? E dos moradores lá do bairro do Macuco, que estão ameaçados de sofrer com essa intervenção viária que vai acontecer ali, a ligação seca entre Santos e Guarujá, não é? A gente não tem aí mais informações? Tem uma informação de algum resultado positivo dessa reunião? Não, né? Não tem ainda, que foi agora pela manhã. Agora há pouco, né? Não tem ainda o... Pois é, mas o que acontece é que continua essa discussão e a Dersa recentemente, não é, nesse final de semana, já houve uma publicação de uma matéria com a presença aqui do presidente da Dersa na última sexta-feira aqui em Santos, na Baixada Santista, deixando claro que pode rever, não é, mais uma vez o local para onde vai ser iniciada exatamente a obra desse túnel e talvez não sejam necessárias as desapropriações ou tantas desapropriações como estavam previstas. Bom, está aí colocada essa situação do túnel entre Santos e Guarujá e a gente agora não sabe exatamente o que é que vai ser, não é? Diz o presidente da Dersa que é importante que as pessoas participem do processo para que se atenda à necessidade de todos e apresentarem sugestões que possam aprimorar aí o projeto. Também até o seguinte, viu? Se começarem a surgir propostas, ideias e sugestões, vai começar o túnel em 2025, né? Bom, mas querem fazer a coisa de afogadilho, porque esse túnel está sendo discutido há 50 anos. Agora, o que não pode também, o Boturão, e telespectadores, despejar um projeto pronto e acabado sem conversar com a população que é diretamente atingida. Quer dizer, todo o direito aos moradores lá do estuário e do Macuco de se rebelarem contra essa proposta, porque existem outros traçados, existem outras propostas mais viáveis, talvez com o mesmo custo ou até menor e sem tanto impacto na vida dos moradores, porque a permanecer esse traçado, Santos vai virar uma terra de caminhões ou sabe-se lá o quê. Né? Nós já temos problemas de impactos muito grandes ali com aquela população do estuário, do Macuco, porque as empresas se instalaram e elas são donas de tudo. Foram nos anos 80, 90, aquelas guerras intermináveis dos caminhoneiros que paravam ali com seus caminhões, com contêineres em cima, desabando em cima de casa, coisa do tipo. E agora querem colocar um túnel ali, arrancando casa, arrancando igreja, arrancando tudo. Não dá. E o presidente da Dersa aí, que estava todo assim, com a soberba, hoje já fala que pode alterar.
é bom que converse mesmo, é bom que altere. E aí, Pacílio, o que você acha a respeito disso? Olha, tudo? eu acho Onde é que que nós vamos chegar com essa situação toda aí? Não existe uma convicção a respeito do projeto em termos técnicos, né? Porque se eu tenho, depois de uma história de quase 50 anos, vários traçados, o mínimo que a Dersa deveria fazer é fazer um paralelo entre esses projetos todos e discutir com a comunidade. Quer dizer, ela não tem essa convicção e está bamboleando aí, né? Está numa posição pendular. Há uma reclamação aqui, ela falou, olha, eu posso rever? Quer dizer, é um jogo de conveniências e a população está certa, pela sua representação, ou talvez até por si mesmo, de se unir, discutir e questionar o traçado que está sendo feito. Porque existem elementos, né, até para quem não domina tecnicamente o traçado, mas tem uma noção, uma lógica, uma visão do que passa todo dia indo de trânsito, dos transtornos que já são existentes. Imagina a hora que isto duplicar, ou quadruplicar, ou quintuplicar. Quer dizer, eu entendo que não existe uma precisão técnica e uma convicção para demonstrar qual é o melhor traçado, de que maneira, qual vai custar mais ou qual vai custar menos. Ainda que custe mais, mas também não traga transtorno para a cidade, isso é muito importante. E por que precisa ser no Macuco? Isso pode começar na área lá próximo entre Santos e Cubatão. O traçado não é único, né? Não existe uma definição específica. E a prova disto é de que, com as alegações da comunidade, o próprio presidente da Dersa simplesmente diz, nós podemos rever. Então, eu acho que está o sabor de algum interesse, e nem sei se esse turno é uma realidade, né? Porque nós vivemos, ou bem ou mal, no momento pré-eleitoral, e já aconteceu com a ponte, né? Já houve uma maquete, daqui a pouco nós vamos ter uma maquete aí do túnel e vão ficar a ver navios. E aí, Mantovani, avaliação sobre essa coisa? Já discutimos isso aqui, mas os moradores continuam preocupados, a situação está meio complicada e a Dersa agora já abre a possibilidade de rever aí esse traçado. Nós estamos numa cidade que tem prefeito. Prefeito que teve aí um caminhão de votos. Tem respaldo da população. Todos os seus atos estão aí sustentados pelo respaldo do voto popular. Que é aquilo que o Heraldo acabou de dizer aí agora, questão de 10 minutos atrás. Partido político, voto, coerência, democracia. Estes moços que foram ungidos aí por 3 caminhões de votos deveriam chamar para si esse problema. O prefeito, ele teria que chamar para si. E assim, gente, traga o projeto para cá. Nós, o executivo, vamos estudar isso aí, junto com a população. Enquanto eu for prefeito, esse projeto só sairá do papel quando a população disser ok. Mas o que você quer? Um plebiscito? Esse é um... Não, não é plebiscito coisa nenhuma. Eu quero é que o cara seja macho. Eu quero que o prefeito seja peitudo. Traz o projeto aqui para minha mesa. Povo, minha gente, Xuxa. Sabe quem é a Xuxa? É que lidera lá o grupo. Xuxa, segura essa gente aí. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o Alípio da Hora, quando vocês tinham perdido as casas, que o guincho estava puxando as casas e jogando para o chão. Prefeito naquela época, chamou o oficial de justiça, chamou os advogados e disse, parou. E parou mesmo. Quem era prefeito, Mantovani? E parou mesmo. Gente, o Heraldo quer saber quem era o prefeito.
O prefeito era Beto Mansur. O prefeito era Beto Mansur. E ele parou na porrada. E isso tem que ser feito agora. Agora. Tem que ser feito agora. Puxa a responsabilidade para ele. Tira das costas desse povo que não sabe o que vai fazer da vida. Porque a pressão, as porradas estão vindo de tudo quanto é lugar. Então não é justo, não é correto mais que essa população sofra mais esse revés. Paulo Barbosa Filho, chama para ti, resolve. Ele já está atuando, né? Já esteve lá no Palácio, já esteve na Dersa. A Dersa já mostrou a possibilidade de mudar o traçado e caminhar aí para outra. Mas é a Dersa que vai fazer, Mantovani, não é a Prefeitura. Ele tem que dizer, ele sim. Se tivesse a Prefeitura dinheiro para construir, era mais fácil, né? Ele tem que dizer que não vai fazer. Aqui na minha terra ninguém faz. Só quando o povo disser, está liberado. Olha, tem outra polêmica aqui, essa daqui é das bravas, hein? Veio aqui uma entrevista com o Rodolfo Amaral, no Jornal Diário do Litoral. O Rodolfo tinha dito aqui recentemente que ia participar realmente de uma audiência pública na Câmara de Guarujá, e que foi contratado lá pelo Poder Legislativo para fazer um levantamento a respeito do Porto de Guarujá. A manchete é assim: Receita de Guarujá nos cofres de Santos. Veja lá como é que começa a coisa. E o consultor Rodolfo Amaral, né, que costuma participar aqui quase que semanalmente aqui do programa, né, apresentou aí um trabalho, né, um relatório, revelando na última reunião do último dia 19 que Guarujá deve urgentemente legalizar o seu porto, ou seja, desmembrar o Porto de Guarujá do Porto de Santos. De acordo com ele, não existe vínculo algum entre o Porto e a cidade de Guarujá, que estaria inclusive perdendo receitas diárias por não ter o menor controle sobre os cerca de 30 serviços que envolvem o setor portuário. Então, além do desmembramento, além da separação de Guarujá e Vicente Carvalho, mais precisamente a emancipação de Vicente Carvalho e Guarujá, agora parece que vai começar uma discussão mais séria, com mais profundidade, da separação dos dois portos. Tem o Porto de Santos e o Porto de Guarujá. E aí, senhores? Bom, eu acho que esses dados revelados aí pelo Rodolfo Amaral só fortalecem a luta pelos emancipacionistas, porque os que são contrários, e em especial a prefeita lá, dizem que o novo município, o Itapema ou Vicente de Carvalho, não teria condições de sobrevivência. Está aí, é uma fonte de receita que vem para Santos, para os cofres de Santos. E de há muito, né, a população lá de Vicente de Carvalho vem reclamando uma participação maior do poder público, e como não foi atendida, né, está aí nesse movimento que ele se renova. Na verdade, há cerca de 30 anos atrás, já tentaram se livrar de Guarujá, não conseguiram se libertar e agora voltam a toda. E esses dados eu acho que só fortalecem essa luta. Pacilo, Porto de Santos, o Porto de Guarujá, é isso? Eu acho que é saudável. Vê bem, quanto mais próximo tiver administrador da sua área a ser administrada, melhor. Se ele tiver vocação, se ele tiver envolvido com a área, melhor ainda. Eu vejo que esta divisão é saudável, muito saudável. Vejo também com bastante simpatia a emancipação do Itapema, do futuro município de Itapema Paulista. E eu não sei porquê, né, não aconteceu com Bertioga, eu não vejo dificuldade nenhuma em se estabelecer juridicamente limites para a atuação de cada município na área portuária. Eu acredito até que isso vai ajudar melhor a desenvolver as áreas, porque vão ter pessoas específicas atuando, vinculadas à área apropriada, local, com uma visão específica daquele município, numa conjuntura ampla do Estado, né? Eu sou contrário, inclusive, o que está se fazendo, o que esta última lei veio fazer aqui, quando alterou o regime jurídico, mais uma vez, dos portos, de centralizar tudo em Brasília. A minha visão é de descentralização. Por que não dividir o porto? Eu não vejo dificuldade absolutamente alguma. Aliás, eu vejo que isto é saudável para a Baixada Santista. Vamos não só resolver os problemas, mas vamos criar soluções para
os problemas existentes hoje, né? Nós vamos dividir a tarefa. E eu acho que uma tarefa suportada por diversas pessoas é muito mais fácil ser resolvida. Aliás, eu não acredito em trabalho único, singular, que uma cabeça pensante consiga resolver tudo, não. Eu acho que as decisões têm que ser coletivas, têm que ser discutidas. E nós temos que achar o consenso, nós temos que achar o vetor que vai levar a melhor solução para a comunidade. Eu não sou contrário, eu sou absolutamente favorável, sou favorável à emancipação do município de Itapema Paulista, que parece que vai ser este o nome. Já tem na Assembleia quase 500 assinaturas, provavelmente vai ser feito o decreto, né? E eu acho que este é um processo, é um anseio de que os munícipes de Itapema, de Vicente Carvalho, vão ser premiados e vão trazer para si uma nova postura, um novo trabalho, uma nova vivência em termos municipais. Não ficar dependendo exclusivamente de Guarujá ou mesmo de Santos. Então eu vejo que isso é muito saudável no aspecto econômico, no aspecto humano e no aspecto de desenvolvimento da região. Só um complemento para você, Mantovani, sobre esse tema também. Diz aqui o Rodolfo no Diário do Litoral que caso realmente haja essa separação, o Porto de Guarujá, aí eu já não sei, né, se vai ser o Porto de Guarujá ou de Vicente Carvalho ou de Itapema Paulista, né? Não sei exatamente. Mas sairia como o segundo maior porto do Brasil, viu? Toda vez que fazem alguma coisa em torno de Santos, do lado de Santos, é Santos que paga a dívida. Sempre tira um pedaço da gente. Sempre, sempre, sempre. Emancipa, corta um pedaço de Santos. Mas tira um pedaço de Santos. A verdade é uma, para mim. Primeiro tem que emancipar. E para mim não vai ser Ipanema coisa nenhuma. Itapema coisa nenhuma. Não vai ser Itapema coisa nenhuma. Eu tenho certeza absoluta. Não. A história diz, será Vicente de Carvalho. Acho que não, hein? A história diz Vicente de Carvalho. O Heraldo tinha lá, era você que tinha lá, né? Um parente que tinha um barquinho lá de travessia. Teu pai, né? Teu pai. É. Pergunta para ele qual é o nome que ele aceita. Itapema, que foi o primeiro, foi quando começou Itapema. Foi quando começou. Mas já tem uma satisfação. Lembrei agora, é verdade. Itapema é antes de Vicente de Carvalho. Isso. Já tem uma cidade com esse nome, eu não sei qual é o estado, em Minas, eu acho. Né? Não, é no sul. No sul, né? No sul. É no sul. Ou seja, Itapema Paulista. A ideia é essa. Lá tem você andando na estrada, aparece Itapema, aí você lembra daqui. Tem lá. A barca do Itapema. A barca do Itapema. Tá, meu primo tinha a barca lá também. Tem uma barquinha lá, eu passeava lá, brincava. Sábado à tarde eu ia andar de barca para lá e para cá. Para depois pegar o trenzinho, lembra, Heraldo? Não, aí eu já não lembro que eu era criancinha, né? Não, acho que eu era nem nascido ainda, né? Não, mas eu já tinha nascido. Aí pegava o trenzinho ali, na balsa. Talvez quem lembra é o Vinagre. O Vinagre andou muito para aqueles Maria Fumaça. Saía com ela até o centro de Guarujá. É aquela que está em exposição lá no Guarujá. Exatamente, né? A Maria Fumaça. Aquilo lá é bonito. Mas eu acho que primeiro tem que tratar disso aqui. Mas está abandonado aquilo lá. Depois, então, é pensar no Porto, é pensar na divisão de receita, e depois é pensar nós, deixar eles levar o menos possível, eles pegar o máximo possível da gente, vai ser assim. Então, a queda de braço. É jogo de braço, depois quem é que vai levar mais? Esse negócio de dizer aqui, se deve sair do discurso e ir direto para o papel. Vamos dar uma parada realmente. Eu gosto muito desse moço aqui. Eu gosto muito dele, do Rodolfo. Eu gosto muito dele. Mas Rodolfo é um cara competente, nosso parceiro aqui também. Eu gosto muito dele, mas eu não sei, eu acho que isso tem que dar uma parada, tem que aguardar e ver o que vai ser feito. Aí depois, então, dá dinheiro para quem tem direito. Vamos para o rápido intervalo, então. O Painel Debates volta já, rapidinho, hein?
Estamos de volta, painel Regional Debates, com prazer, nosso terceiro e último bloco aqui, sempre polêmico, aqui com o Mantovani lá na ponta, com o Heraldo José aqui ao meu lado e o nosso José Francisco Pacilo também conosco. Uma série de perguntas aí dos nossos telespectadores participando. Eu só queria fazer uma crítica aqui, uma coisa que me deixou realmente enojado ontem, viu, Heraldo, você que é jornalista como eu. Meu filho assistiu o tal do Pânico na TV, né? E o Pânico foi lá, Mantovani, acompanhar lá o Rock in Rio, né? De repente, eis que chega lá no Rock in Rio, né? E tem lá algumas celebridades na sala VIP, enfim. E pegaram para Cristo a jornalista Cristiane Pelágio, que apresenta diariamente o jornal da Globo. É o último jornal que a Globo coloca no ar diariamente, né? Antes do programa do Jô Soares. E, evidentemente, a Cristiane Pelágio estava de folga, estava dançando com um copo na mão. Eu até acho que não era copo de água, pelo jeito, né? Botaram o microfone da boca dela, ela estava com a língua meio mole, aquela coisa toda. Mas, Heraldo, ela estava de folga, não estava de serviço, estava curtindo o final de semana, ali a sexta-feira à noite, ou sábado, no Rock in Rio. Não deve nada para ninguém. Estava lá agarrada lá com um cidadão, não sei se era marido, namorado, sei lá o que era. O direito dela, eles fizeram questão de colocar a Cristiane Pelágio, meio, acho que meio para lá, mais para cá e tal, talvez com um gorozinho a mais do que devia, enfim, ou do que devia não, ela estava no horário de folga, ela faz o que quer no horário de folga dela, pô. Agora, vale tudo pela audiência, expor publicamente uma pessoa, insistentemente, repetidamente, a câmera ia e voltava para ela, dançando, com um copo na mão. Vale qualquer coisa pela audiência, até expor publicamente uma pessoa que estava ali no seu horário de... Só porque é uma pessoa famosa e da Globo. Bom, lamentavelmente... Acho inaceitável uma coisa dessa. Alguém tem que combater isso. É o que me preocupa. A trairagem, isso, sabe, Mantovani? Me preocupa a postura dos juízes. Eu fico até com medo de dizer para ela procurar a justiça. Fico até com medo, porque ela vai procurar a justiça e vão dar 2 votos para cá, 2 votos para lá, e ela vai ficar aí, na Rua da Amargura. Não é assim também, Mantovani. É um vale tudo do Ibope, Mantovani. Esse programa... É um vale tudo do Ibope. O tal de Pânico é uma palhaçada. Grotesco. Dá nojo. Aquela mulherada pelada. Na cara da gente, né, Mantovani? Na cara da gente, à noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite. Só aparece a bunda na televisão. Só, mais nada. Não, até aí você pega o canal. Agora eu acho que expor publicamente em rede nacional a figura da moça, uma jornalista séria, correta, competente, só porque trabalha na Globo e é uma figura conhecida, para quê? Para gerar mais repercussão para o programa? Para dar um pico de audiência maior para o programa? Quer dizer, é um vale tudo... Essa é a típica invasão de privacidade. É grotesco. Olha... É o esgotamento da fórmula, O fato de nada contra as mulheres nuas na televisão. Processar eles e pedir indenização. Nada contra as mulheres nuas na televisão, porque tem muitas outras coisas que não dependem da nudez e são piores. Então, isso nada contra. Não tem. Agora, tem. Basta ver as novelas aí que nós estamos vendo aí, que é uma barbaridade. Agora, eu acho que o Pânico está esgotando a sua fórmula e tem que usar essa apelação. Eu acho que a preservação da privacidade é fundamental e está lá garantida no texto constitucional. Pode ser famoso ou não importa. Não, é isso. Eu acho que também sou partidário do que disse o Mantovani, de que ela tem que procurar, sim, uma reparação moral, porque isso foi grotesco. Teve um outro canal também que fez esse tipo de coisa e tirou lá o jornalista, o comentarista, o comediante, sei lá o que ele é. Porque também falam umas atrocidades sobre uma cantora aí quando estava grávida, e depois disse, não, eu sou comediante, vale tudo. Não vale tudo. Tem que ter, sabe? Sou com Rafinha Bastos. Olha, o nosso maneco do Jockey Club diz assim, aquele terreno do Beto Mansur, já falei com ele sobre o assunto, ele prometeu fazer casas populares e nada, como ele não é prefeito aqui, ele não faz, nada fez. Passa muita criança por ali, E 3 escolas estaduais que estão ali perto. Se ele fosse prefeito aqui, já teria resolvido o problema. Vocês não acham? Enfim, eu não sei exatamente onde fica o terreno das emissoras do deputado Beto Mansur, que estão em questão aqui. E causaram aqui essa manchete do Diário do Litoral que causou essa repercussão aí no Jockey Club, exatamente em São Vicente, tá certo? Eu acho que
O prefeito Bento Mansur não é prefeito de São Vicente, mas o que consta aí, pelo menos o que tem sido publicado ultimamente, é que ele está muito próximo do prefeito de São Vicente. Inclusive acompanhando a Brasília, etc. Tal, e ele é de São Vicente, originário de São Vicente. Ele tem condições, sim, de simplesmente, independentemente de estar na prefeitura ou não, cercar o terreno, cortar o mato e dar segurança para os munícipes, não importa de onde sejam eles. Olha, a Senira do Boqueirão diz assim: doutor Pacilo, o senhor sempre foi PMDB, saiu por divergências com o Papa, agora que ele debandou, pretende voltar? Parece você bem, hein, Pacilo? Eu acho o seguinte, parece que o partido está melhorando agora e sair realmente porque, exatamente por essa postura, né, de abandono, de desinteresse, porque inclusive uma postura autoritária, né? Eu inclusive colaborei economicamente para que o partido chegasse a administrar a cidade e agora acho que o partido parece que está sendo higienizado. Se for convidado eu volto. Olha, o Marcelo Medrado, Vila Belmiro, abraço, feliz aniversário, Mantovani. Opa! Mantovani faz aniversário hoje? Feliz aniversário. É verdade? Não, você está brincando. É verdade, Mantovani? Não, né? Já fiz. Já fez? Já fiz a semana passada. Ah, parabéns atrasado então a você. Felicidades, hein? Alckmin, quando chamou o Papa para trabalhar na Sabesp, não foi como o mesmo intuito que o Itamar, quando chamou a Erundina para trabalhar no governo federal. Olha, eu não sei que relação é essa aí que foi feita entre o Alckmin e o Papa, o Itamar e a Luísa Erundina. Eu sei que o PT, na época, apoiou a queda do Collor e a ascensão do Itamar, que era o vice-presidente. Só que na hora de formar o governo, o Itamar chamou todo mundo para uma coalizão, o PT não topou. E a Erundina achou que aquilo seria uma traição ao então presidente, vice-presidente que assumia a presidência e resolveu quebrar o elo com o PT e assumiu o ministério, né? Foi bem diferente ali, ó. Essa situação da ex-prefeita da capital, a Luísa Erundina, deputada, foi bem diferente da situação do Papa, que já atrás, como eu disse, costurou uma aliança aí com o governador e hoje está lá, abrigado no governo do estado de São Paulo. Miriam do Valongo pergunta o seguinte, deixa eu voltar aqui o TP, que eu repasso aqui a pergunta da Miriam. O que o Mantovani fala está certo, diz ela. Fala muito mal do Papa, mas eu estou com o Mantovani. A coisa está mal há mais de 20 anos. Eu não sei qual é a coisa que está mal. É a cidade que está mal, o PMDB que está mal. E aí, Mantovani? Mantovani gostou agora, hein? A coisa está feia. Não, os equipamentos municipais estão mal porque eles não foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiro. Parece que mais de 60. Deve ser isso, então. Durante 8 anos não se conseguiu fazer isso. Acho que esse deve ser um dos problemas existentes. Todo dia que a gente passa por aqui, eu tenho momentos de alegria. Marcelo Medrado, que bom te escutar, cara. Fazia tempo que não te via. Um abração, companheiro. A essa moça, lamentavelmente é assim. As pessoas fazem, e depois tá bom, injustiçado. Tem o resultado da forma que está acontecendo aqui. O Papa se dedicou. A ele. O Papa largou a família para poder se dedicar à Prefeitura de Santos. Ele andou, o Papa trabalhou 24 horas por dia. Era dia e noite trabalhando por Santos. Como o outro prefeito faz também. De vontade própria. O político, quando se candidata, sabe o que vai encontrar. Só que ele estava cansado da campanha, isso. Né? O candidato dele reclamou que ele não estava do lado. Mas, para quem trabalha, para quem faz, a resposta é essa. Mas todos aqueles que militaram na política e que se dedicaram de corpo e alma, sabem que o resultado é esse. E não vai mudar nunca. A esse moço de São Vicente, fica sossegado que o terreno do Jockey Club vai ser resolvido, porque quem está mexendo lá é o Gil. O Gil é irmão do Beto Mansur. Sim. E quando ele diz que vai fazer, ele faz. Muito bem, vamos aguardar então. O Newton, que é do centro. Newton do centro. Pacilo, por que o PMDB demorou para lançar candidato a prefeito em 2012? Não demorou tanto assim, não. Não demorou. Em 11 já tinha candidato. Já tinha candidato. Já tinha candidato, inclusive saiu do bolso do colete. Por isso que foi muito rápido, né? Foi uma arapuca para os santistas.
Roberto do Campo Grande, Mantovani, como pode um candidato colocar propaganda só no meio da eleição? Não entendi. Como é que pode um candidato colocar propaganda só no meio da eleição? Aí fica difícil, né? Talvez ele esteja se referindo à reforma política aí, não sei. Não sei também, não entendi. Acho que deveria fazer propaganda sempre, né? Acho que esse contato com a comunidade. Entendeu, Mantovani? Nilton lá do centro, quer saber fazer propaganda do centro. Como é que se pode fazer propaganda só no meio da campanha? Não dá, né? No meio da campanha não, já fica meio tarde, né? Tem que fazer Nilton, ainda há tempo. Passa a mão no telefone, liga de novo e explica direitinho o que tu quer, que a gente fala. Ou então depois liga para mim, vai. Liga eu que respondo. Só para fechar, o Elton Viana, rapidamente, doutor Pacilo, rapidinho, por que você insiste em bater tanto no Papa? Você tem queixas pessoal contra ele? Rapidinho, estamos em cima da hora. Ao contrário, muito pelo contrário, eu simplesmente estou analisando a administração, da qual, inclusive, eu participei como militante e depois saí do partido, realmente. Por quê? Estava em desacordo com aquilo que todos nós militantes esperavam. Eu sou militante do PMDB histórico desde do MDB jovem. Então, eu acho que, eu não sei, devo ter mais ou menos a mesma idade que o Papa, mas uma convicção um pouco diferente. Muito bem, estamos em cima agora, fechando aqui o painel debates aqui. O que é, Heraldo? Deixar um tema rapidinho, aqui. Estamos encerrando aqui. Deixar um tema aqui para o Mantovani, para a próxima reunião nossa, aqui o nosso encontro. Por que o morador de rua onde tem feira também tem que consertar a calçada? Vamos fechando o programa com o Heraldo. Obrigado, Heraldo. Obrigado, Mantovani. Obrigado, Pacilo. Obrigado a você que nos acompanhou. Muitas perguntas ficaram para ser respondidas ainda. Vamos passar aqui para o pessoal, se possível, entrar em contato com o telespectador. Reprise 8 da noite e às 10 horas. Vicente Cassione hoje, hein? No painel regional. Obrigado. Tchau.